Inclinemos nossa fronte, fechemos os nossos olhos e vamos entrar na presença do Espírito Santo de Deus para invocá-lo para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus que nos prometeu estar conosco para ensinar a nós todas as verdades, para nos ensinar todas as coisas, para nos iluminar, para nos guiar, para nos dirigir. Então vamos nesse momento invocar a presença do Espírito Santo no nosso coração. Vamos abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós, como é a sua promessa. De posse do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de luz, uma vida de acerto, uma vida de total vitória, porque Ele há de nos ensinar todas as coisas. Adoremos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Adoremos o Espírito Santo que toma posse do nosso coração e entreguemos a Ele os nossos destinos. Peçamos a Ele que nos oriente com seus próprios olhos, como é a sua promessa na nossa vida. E vivamos cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco. Sintamos a presença dEle em nossa vida. Sintamos a sua presença real conosco. E aproveitemos para confessar a Ele todos os nossos erros e pecados. Sempre dizemos que Davi foi um grande pecador, mas foi um homem segundo o coração de Deus, porque pecava, mas se prostrava diante de Deus e pedia perdão. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, tudo que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E ao mesmo tempo que Te confessamos, Te pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas faltas que cometemos por pensamentos, palavras e obras. Nós queremos o Teu perdão. Nós sentimos o Teu perdão, nós cremos no Teu perdão e na Tua salvação. Nós Te agradecemos esse perdão, Senhor Jesus. Agora digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, Salvador e Redentor, como nosso único Deus, e nos tornamos assim filhos de Deus, porque reconhecemos que Tu és o Filho de Deus vivo. Depois dessa confissão, nós também nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vamos ser herdeiros da promessa. E vamos viver uma vida de total sucesso, de total vitória. Vamos meditar hoje sobre 2 telefonemas que eu recebi esta noite. Entre vários telefonemas, eu recebi 2 que eu gostaria de passar ao nosso povo, porque são 2 telefonemas que talvez representem para muita gente a mesma coisa. O primeiro telefonema era de uma senhora que dizia ter 40 anos, 39 para 40 anos, e que ficara viúva há 9 anos. E nessa viuvez, diz ela, que ela nunca mais tirou o preto da sua roupa, nunca mais saiu de casa, nunca mais foi à festa, nunca mais teve alegria nenhuma, não sorri mais, vive uma vida de total segregação, porque diz ela que considera que o seu casamento ainda existe. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura, porque este caso não é tão normal assim, porque a maioria dos casos, a pessoa já esqueceu o casamento antes do outro morrer, né? Mas esse caso é sui generis, que a pessoa vive aí uma viuvez dessa natureza. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o casamento termina com a morte de um dos cônjuges. Com a morte deles terminou o casamento. Terminando o casamento, cessa o compromisso, cessa o vínculo. E Jesus diz aqui, no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 31, ele diz que lá na outra vida, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Quer dizer, então, se o casamento termina aqui, porque quando se casa aqui, diz assim:
até que a morte o separe. Então está separado com a morte. Agora, lá não tem casamento, então não adianta chegar lá para ver se pega o marido de novo ou a mulher outra vez. Tem até uma piadinha muito infame daquele homem que morreu e foi para o céu. E a mulher ficou viúva aqui orando para um dia também encontrar com ele no céu, e passado um tempo ela morreu. Quando ela chegou no céu, ela olhou, procurou, de repente ela viu o gajo dela lá todo belo e formoso, alegre, satisfeito, contente. Ela abriu os braços e foi em direção a ele. Quando ele viu, disse assim: alto lá, e até que a morte o separe. Então aqui não tem nada, vai se virar por aí que aqui não tem casamento. Então lá não tem casamento. Agora, por que essa pessoa fica amargando a vida? Isso chama-se necromancia. Isso é um culto aos mortos que Deus condena. Morto é morto. Nós temos uma parábola, um fato aqui de Jesus, quando ele convidou um moço para segui-lo. E o moço diz: eu vou seguir o senhor, mas primeiro eu vou enterrar o meu pai e minha mãe que acabaram de morrer. Ele disse: deixa os mortos enterrar os mortos, quanto a você, me siga. Então Jesus não foi nem um velório. Às vezes que Jesus teve um confronto com os mortos, foi para ressuscitá-los. Ele teve um confronto com Talita para ressuscitá-la. Ele teve um confronto com o filho da mulher de Naim para ressuscitá-lo. Ele teve uma visita ao túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo. Então Jesus não cultua a morte. Ele morreu e ressuscitou, porque a vantagem de nós seguirmos Cristo é que ele não foi um morto morrido, um morto, ele foi um morto ressuscitado. Aí é que está a força do cristianismo. Nós não seguimos uma pessoa que morreu, como muitas e muitas religiões seguem pessoas que morreram, que não sabem mais nem onde está o túmulo, que não tem mais nem osso para contar a história, e eles reverenciam os mortos, e Deus pune aqueles que reverenciam mortos, dizendo que isso é abominação. Que isso é abominação. Então não adianta a pessoa ficar cultuando o seu marido, a sua esposa, cultuando o seu pai, a sua mãe, invocando na sua vida, porque isto é pecado diante de Deus, isso é erro diante de Deus, e Deus não quer isto, Deus não aceita isto. Mutatis mutandis, passando para o outro lado a mesma coisa, nós temos o culto aos mortos, que são os santos da Igreja Católica. Todos mortos, bem mortinhos, nenhum deles ressuscitou, nenhum deles veio à vida de novo, todos eles mortos e mortinhos. E Deus não quer o culto aos mortos, Deus não quer a invocação aos mortos. Você pode ter saudade do teu pai e da tua mãe, você pode ter saudade da tua esposa, do teu esposo, você pode lembrar dos exemplos deles, tudo bem, mas você não pode invocá-lo, você não pode cultuá-lo, você não pode fazer um jejum para ele, você não pode fazer nada para ele que está morto, e Deus assim não quer. Então marque bem, a necromancia, que é consulta aos mortos, que é louvor aos mortos, que é culto aos mortos, Deus não quer e Deus abomina. Minha filha, tire o seu vestido preto, arrume o teu cabelo, penteie-se, fique bonita, e vá em busca de um novo companheiro, para você compartilhar essa vida maravilhosa que Deus te deu. E pare de cultuar o seu marido que morreu, deixe ele para lá, porque aonde ele estiver, Deus está tomando conta dele. Você procure encaminhar a tua vida de maneira diferente. O segundo telefonema que eu recebi, este foi mais grave, e este eu acho que é caso que acontece muito na nossa sociedade, na nossa família, na nossa vida, é um caso que acontece muito. A mulher me liga, devia ser uma hora da manhã, dizendo assim: pastor, o senhor me perdoa, estou lhe ligando essa hora porque eu não aguento mais, eu estou numa situação tão aflitiva que o senhor não imagina. Hoje à tardezinha, 2 filhos meus chegaram à minha casa, chegaram alegres, contentes, um de 42 anos, outro de 48 anos, e ficaram na minha casa. E aí, beberam, foram ao bar, trouxeram bebida, beberam. Quando foi lá para as tantas, os dois se desentenderam, não sei porquê, não vi a razão, não vi o motivo, e esse desentendimento começou com gritos, com xingos, com palavrões, com ofensas morais, e continuou depois com murros, socos e pontapés e cadeiradas. Só graças a Deus não pegaram faca nem nada, porque eu corri e tranquei a cozinha.
Isso aconteceu na minha casa. O que o senhor acha? Eu digo, eu não acho, eu só acho que aí está faltando Deus na sua casa. E a primeira coisa que está faltando é Deus. Mas eu rezei na hora, porque eu sou católica, eu rezei. Eu invoquei Nossa Senhora, não sei das quantas, invoquei São Judas Tadeu, invoquei Santo Expedito, que é o santo padroeiro, que é o santo guerreiro, invoquei o Santo Expedito. Eu digo, e daí, eles pararam? Não, aí brigaram mais ainda. Eu chamei o vizinho, aí o vizinho veio, o vizinho entrou na briga, apanhou também. Aí eu achei que eles iam me respeitar, entrei na briga, apanhei também, estou toda arranhada, estou toda roxa de tanto apanhar. Então não adiantou o santo, não adiantou a reza, não adiantou nada disso. Então eu quero trazer um recado para todos aqueles que estão me ouvindo. A reza, ou seja, a oração, reza é uma coisa que Deus não gosta também. Vamos ver a diferença de reza e de oração. A reza é a repetição contínua de orações previamente feitas. A pessoa decora aquilo, e naquela decoração, ele repete aquilo. Isso é oração, isso é reza. Por exemplo, o rosário. Por que o rosário não pode ser coisa de Deus? Porque o rosário repete 150 vezes a Ave Maria, como se o santo fosse mudo, surdo, bobão, precisasse falar para ele 150 vezes para ele escutar. A Bíblia diz que quando orares, não useis de vãs repetições próprias do tolo. E a Bíblia diz que Deus não gosta do tolo. Então quando a gente reza uma oração já previamente feita por alguém, nem sempre bem inspirado por Deus, como é o caso de quem inventou a reza da Salve Rainha, uma oração infame, que quem reza piora a sua situação, piora a sua vida, porque ela profetiza contra si próprio, profetiza contra si mesmo, e é uma oração infame que você nunca deve repetir mais. Mas a oração é uma conversa com Deus. A oração é uma conversa com Deus. A gente conversa com Ele, no nosso palavrário, no nosso jeito, nós conversamos com Ele. Ela rezou, e rezou para santo, não teve efeito nenhum, continuou a briga, e ela apanhou também. Na oração, ela podia ter algum efeito. Mas o que acontece com a oração também? Vamos deixar bem claro isso. Tem certas coisas que Deus, quando a gente ora para Ele, Ele diz assim, mas ô fulano, por que é que você está pedindo para mim aquilo que eu já te dei? Por que você vem a mim pedir aquilo que eu já te dei? Então a oração é uma chateação que a gente faz a Deus quando Ele já deu para nós, e a gente fica chateando Deus pedindo para Ele a mesma coisa. Vocês imaginem uma pessoa que fica perto de vocês assim, ô pai, ô mãe, ô fulano, ô Beltrano, me dá R$1, me dá R$1, me dá R$1, me dá R$10, me dá R$15, fica o dia inteiro do teu lado pedindo. Quando você cedo, foi bacana, levantou cedo, pegou R$10 e deu para a pessoa, né? Se for filho, se for filha, deu os R$10, mas ele ficou o dia inteiro pedindo aquilo que já tinha sido dado. Está lá no seu criado mudo, vai lá que eu já deixei cedo os R$10 para você, mas ele continua pedindo. Se nós nos chateamos com isso, calcule Deus que já nos deu o poder, que já nos deu aquilo que nós estamos pedindo, e a gente fica chateando Deus com oração, pedindo. A oração, ela tem de ser colocada na nossa vida para nos fortalecer. Mas aquilo que Deus já nos deu, nós temos de usar para a honra e glória dEle. Vejo aqui um exemplo que está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49. Quando Jesus vai subir aos céus, Jesus faz uma série de ensinamentos para os apóstolos. E num dos ensinamentos finais ele diz assim: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse: então vocês agora, eu vou indo embora, vocês fiquem na cidade, quietinhos, até
até que do alto venha para vocês o poder. Assim Deus manda que a gente fique quietinho, até que do alto venha o poder para nós. Agora, no momento que do alto vier o poder, nós temos de usar esse poder. Nós temos de usar esse poder. Nós não podemos ficar quietinhos a vida inteira. E nem podemos ficar pedindo para Deus a mesma coisa a vida inteira. Porque Ele já nos deu o poder. Ele diz, olha, fique aqui quietinhos até que do alto lhe venha o poder. E quando vier o poder, vocês saiam e vão fazer a obra de Deus. Isso disse Lucas no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Mas Lucas também faz o livro Atos dos Apóstolos, que diz os Atos dos Apóstolos depois que Jesus foi embora. E nesse livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele diz assim: mas recebereis, Jesus está subindo aos céus e diz assim: vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse que nós vamos receber o Espírito Santo na nossa vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós seremos testemunhas. Testemunhas, ele diz aqui, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ser testemunha onde? Para nós mesmos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado. Vamos ser testemunhas no mundo, do poder de Deus na nossa vida. Então, nós vamos receber o poder do Espírito Santo. Agora, esse poder, será que ele é dado em doses homeopáticas? Será que ele é dado de vez em quando? Como, por exemplo, aquele episódio do tanque de Betesda, que aquele mundão de gente doente, aleijado, de toda sorte de doença, ficava à beira do tanque, esperando que uma vez por ano um anjo mexesse a água, e quando mexesse a água, o primeiro que pulava se curava. Não, o Espírito Santo, ele quer morar dentro de nós. A nossa oração todos os dias não é isso? De abrir o nosso coração, de abrir a nossa alma, de abrir o nosso espírito, para o Espírito Santo entrar aqui dentro de nós e ficar conosco, para que a gente tenha o poder dele e a gente seja testemunha do poder de Deus na nossa vida. Quando a gente tem essa convicção, quando a gente abre o coração e põe o Espírito Santo dentro da gente, esse Espírito Santo nos dá o poder, nos dá a força de Jesus, para que a gente faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas quais seriam as coisas que nós faríamos? Quais seriam as coisas que nós faríamos para a obra de Deus, para a nossa vida, para melhorar a nossa vida? Interessante que no livro de João, no capítulo 14, no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, capítulo maravilhoso, esse capítulo eu nunca me esqueço, que um dia eu ia passando em frente a uma desses abrigos, desse pessoal de rua, e estava um sentado no muro, e quando ele me viu, ele gritou assim: ei pastor, João 14, ei pastor, João 14, eu nunca me esqueci, que justamente esse João 14 é que nos mostra o poder que nós temos, porque João 14 fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque o João 14 fala isto aqui, olha, fala isto aqui: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço, e maiores ainda fará, Então o João 14, ele nos deixa claro que se nós crermos em Cristo, nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez, e maiores ainda do que ele fez. Jesus é tão bacana que ele nos deu o poder de fazer não só as coisas que ele fez, mas maiores ainda do que ele fez. Por que eu digo isso? Porque se essa mulher tivesse se convencido do poder que ela tem, ela teria na mesma hora repreendido Satanás, porque aquilo que estava acontecendo naquela casa dela era a chamada festa de Satã, festa de Satanás. Porque quando o Espírito Santo nos dá o poder, olha que coisa interessante aqui, ele diz assim,
que o poder Ele nos dá, não poder de medo, não poder de não covardia, não espírito de covardia, não espírito de medo, mas espírito de poder. É isso que Ele nos dá. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele não dá para nós o espírito de covardia, o espírito de medo, o espírito de pavor. Ele dá para nós o espírito de ousadia, o espírito de força, o espírito de poder. Se essa mulher tivesse invocado o Espírito Santo, ela teria se municiado de poder e ela teria banido da casa dela o Satanás, que estava cirandando os filhos dela, estava brincando de roda com os filhos dela, um de 42, outro de 48 anos, estava brincando de roda. Curioso que eu perguntei para ela assim: mas e as suas noras, onde estavam? Pastor, eu fico meio constrangida, mas eu tenho que falar para o senhor que as minhas noras não vêm na minha casa. Eu disse: mas não vem por quê, minha filha? Por que as suas noras não vêm na sua casa? Por que você não abençoa as suas noras? Por que você não põe suas noras na sua casa? Se os seus filhos tivessem vindo com as suas noras, quem sabe se a coisa ficava melhor. Mas minhas noras não vêm em casa, sabe por quê, pastor? Sabe por quê? Minhas noras são muito intransigentes. Falei: o que aconteceu entre a senhora e suas noras? Sabe, doutor, os meus filhos são bonitos, são 2 rapagão bonitos, mas bonito mesmo. E eles são levados, sabe, pastor? Eles são levados. O que eu posso fazer? São meus filhos, são levados. E foi ou não foi? Eles aparecem aqui em casa com asinha que eles encontram por aí. E eu, como mãe, né? Eu sou mãe, o que eu vou fazer com meus filhos? Eu dou a eles o pouso, né? Eu lembrei lá da minha terra, em Minas Gerais, que a gente chamava essas mulheres de alcoviteira. Não sei como é que chama aqui, mas lá chamava alcoviteira. Ô, sou alcoviteira, né? Por que alcoviteira? Alcoviteira é a mulher que franquia as alcovas para os pecados, para os erros, para os vícios. Então ela diz assim: pois é, o que eu vou fazer? São meus filhos, né, pastor? São meus filhos? Eu digo: são seus filhos, por isso que a obrigação da senhora é fazer o melhor para eles e não o pior. Ué, mas como assim? Eu digo: mas a senhora acha que essas noras vão ficar de bem com a senhora quando elas sabem que a senhora acolhe aqui com os seus filhos, os maridos dela com outrazinha? A senhora acha isso? Onde você está com a sua cabeça? Onde você está com a sua cabeça? Mas o que eu vou fazer? São meus filhos. Eu falei para ela: se a senhora ler Romanos capítulo 1, se a senhora ler Romanos capítulo 1, nos últimos versículos do capítulo 1 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, tudo aquilo que houver de mal, de pecado, de erro na nossa casa, quando nós acobertamos, quando nós apoiamos, quando nós sacramentamos, quando nós abençoamos, nós nos tornamos réus de morte espiritual, como diz aqui em Romanos 12. Nós temos, filho, tem que chamar atenção. Filho, você não pode fazer isso. Você não tem uma mulher com quem você se casou, que está lá na sua casa, com 2 ou 3 filhos lá? O que você tem de trazer uma pessoa que você nem achou na rua agora e trouxe aqui? Que é isso agora? Não, mas são 2 meninos, o senhor precisa ver que 2 meninos bonitos, né? Mas nem por isso, gente, a beleza não foi feita para ser jogada dessa forma, não foi feita para fazer erro, não foi feita para fazer pecado, não foi feita para fazer transgressão, não foi feita para violar a lei de Deus. Quer dizer, essa mulher não podia ser alcoviteira. Com isso, o que ela fez? Ela desmanchou o casamento dos filhos, porque nessa altura, essas noras nunca vão perdoá-la. Mas não tem jeito de perdoá-la. E mais, essas noras podem, em um determinado momento, achar também outra alcoviteira, né? Que leve elas para outro canto também. E aí está destruído o casamento, está destruído o vínculo matrimonial, está destruído tudo. Gente, nós temos que ter juízo na nossa vida. Mas todo mundo faz assim, mas a Bíblia proíbe e nós não podemos fazer. Ponto final. Se a Bíblia proíbe, nós não podemos fazer. Se tem aqui uma pena para aqueles que fazem as coisas abomináveis e para aqueles que apoiam as coisas abomináveis, para aqueles que aplaudem as coisas abomináveis, para aqueles que abençoam as coisas abomináveis, isto nós temos de evitar, porque Deus assim quer. Mas ela não usou o poder de Deus na vida dela. O poder de Deus que está escrito aqui, olha aqui: Deus nos tem dado espírito de covardia, não de covardia,
mas de poder. O poder que nós temos de enfrentar o Satanás, para que ele fuja de nós. Olha, o que eu vejo nos telefonemas que eu recebo, e são muitos, gente, 10, 15 telefonemas todos os dias, principalmente à noite, quando as pessoas estão atacadas do demônio. O que é? É a falta do exercício do poder. A pessoa recebe o ataque do demônio e não tem força, não tem coragem, não tem sabedoria, não tem ciência para enfrentar o Satanás. Aqui o que diz a Bíblia: enfrenta Satanás e ele fugirá de vós. Não precisava chamar o vizinho, não precisava entrar no meio da briga, não precisava fazer nada de nada, bastava usar o poder. Em nome de Jesus, Satanás, sai dos meus filhos agora, larga dos meus filhos agora, sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Na mesma hora a briga teria acabado, na mesma hora. Porque, gente, a nossa luta, está escrito aqui na Bíblia, não é contra a carne, contra o sangue, não é contra os nossos adversários aqui na terra, não. A nossa briga é contra o Satanás, que entra nas pessoas, Quanto marido briga com a mulher, separa da mulher, por uma briguinha de nada, por uma coisinha de nada, porque também essa mulher, pipi, aí sai, aí vai contar para a mãe é isso mesmo, meu filho, você também não engula coisa não, e aí pronto, ferve tudo, por falta de sabedoria. Bastava ele dizer assim: ô Satanás, essa mulher é minha, viu? Ô Satanás, esse marido é meu, viu? Tira a tua mão dele, vai embora daqui. Não fala manso com ele assim não, que ele não vai embora não, viu? Fala de autoridade. Sai do meu filho, sai da minha mulher, sai do meu marido agora, em nome de Jesus. Põe isso daqui para fora. E vocês vão ver que a vida melhora de maneira tão agradável, mas tão agradável, que todos esses problemas acabam saindo da vida da gente. Mas o que diz Paulo aqui, gente? Quando ele na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, que muitas vezes a pessoa tem forma de piedade, mas nega o poder. O que é forma de piedade negando o poder? Essa mulher que me telefonou, na hora que ela viu o pau quebrando, ela foi rezar. É uma forma de piedade, sem dúvida. Sem dúvida, eu não posso adverti-la por essa forma de piedade. Mas quando ela viu o circo pegando fogo, o diabo cirandando, o diabo fazendo rodinha, ela foi rezar. Forma de piedade. Mas olha o que diz aqui: tem forma de piedade, mas nega o poder. O que ela devia ter feito? Não era ter virado para rezar, não. Ela devia ter usado o poder que Deus deu para ela. Qual que é mais bonito para Deus? Eu ir rezar na hora do perigo? Pedir para Ele aquilo que Ele já me deu? Ou eu enfrentar o perigo com aquele poder, crendo naquele poder que Ele me deu? Qual que é melhor para Deus? Qual que Deus apoia mais? Qual que Deus aplaude? Qual que Deus se alegra mais? Em vez de eu correr e botar de joelho e puxar o terço e botar a fita no pescoço e ficar rezando e o circo pegando fogo, Deus quer que eu use o poder que Ele me deu, e eu enfrento aquele Satanás que está ali, com o dedo em riste, e digo: Satanás, esses filhos são meus, Satanás, você sai deles agora em nome de Jesus, sai deles agora em nome de Jesus. Ela não teria apanhado, o vizinho não teria apanhado, os meninos não teriam se engafinhado, e a briga teria cessado desde o início, quando começou a discussão. Porque ela tinha que ter sabedoria de saber que quando começa o diz que me diz, que o falatório, ainda mais duas pessoas, aliás, não é quando começou a discussão, quando começou a bebida, quando começou a cervejaria, quando começou o beber, ela devia ter expulsado o Satanás dali. Mas nunca é tarde para expulsar o Satanás, nunca é tarde. Se ela não expulsou na hora que começaram a beber, expulsasse na hora que começaram a discutir. Se não expulsou na hora que começaram a discutir, expulsasse na hora que estavam brigando, mas expulsasse, enfrentasse o Satanás, que ele iria fugir deles. Isto é o que Deus quer de nós. Olha aqui: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Então não adianta eu dizer que eu sou de Deus, que eu creio em Deus, que eu estou com Deus, e numa hora dessa eu vou rezar, quando eu tinha de exercer o poder que Deus me deu. E olha o que está escrito aqui: são desobedientes, abomináveis e reprovados para toda boa obra. No versículo anterior que nós lemos, o que ele diz aqui? Quanto a esses, fugir deles, porque eles não estão com Deus. Então vamos
mostrar para essa senhora que nos ligou, e nessa altura tem muita senhora que está na mesma situação, mais ou menos semelhante, mais ou menos parecida, e deixam de exercer o poder de Deus. O marido está bebendo, em vez de ir lá puxar pela orelha, fazer com que ele se envergonhe perante o povo que está lá, tira o demônio dele e traz ele de volta com a maior facilidade do mundo, porque ele te obedece, o demônio é que não te obedece. Ele te obedece, mas o demônio não obedece, o demônio não deixa ele te obedecer. Sejam sábios, sejamos sábios. Em vez de encrencar, em vez de brigar, vamos usar o poder que Deus nos deu, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, e glória a Deus. Vamos orar para Deus agora, para Jesus, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê sabedoria, para que nós entendamos o poder que nós temos, para pôr fora da nossa vida todo o Satanás que nos atormenta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos agora, Senhor, o poder do Espírito Santo, para nós crermos, Senhor, no poder que nós temos, para tirar da nossa vida, para tirar de nossa roda, para tirar dos nossos parentes e amigos, para tirar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, tirar o Satanás que veio para fazer bagunça, que veio para cirandar as pessoas ao nosso redor. Nos dá, Senhor, esta fé que nós temos esse poder, e nos ensina, ó Senhor, nos ensina a termos no momento a lucidez, para no Teu nome nós expulsarmos todos os demônios e os Satanás que estão querendo destruir a nossa vida. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Se crê, digo amém e glória a Deus. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.